Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Vamos falar agora sobre peso, sobre a força-peso, a força normal e a força de atrito. Começando a força-peso. O que é a força-peso? A força-peso é aquilo que atrai todos e tudo para o centro do planeta Terra. Nós temos o planeta Terra e ele exerce sobre todos os corpos, sobre todas as pessoas, uma força que empurra tudo para o centro dela. Seja um pinguim, seja um urso polar, todo mundo vai ser atraído para o centro da Terra, certo? Então, se todo mundo é atraído para o centro da Terra, até esse brinquedo da minha filha, por que ele não é atraído e entra na Terra, lá para o centro? Porque no momento que o brinquedo ele entra em contato com o solo empurra ele para cima. Essa força com que o solo empurra para cima, nós chamamos de força normal. Certo? A força normal sempre faz 90 graus com a superfície com a qual todo o corpo está em contato. Então repare, se esse meu brinquedo eu lançar ele para cima, ele não está mais em contato com o solo. Então não tem mais a força normal. Mas continua existindo a força-peso? Continua. É a força-peso que empurra ele para baixo e faz com que ele retorne ao solo. Então repare, a força-peso e a força normal não é um par ação e reação. Certo? Um par ação e reação nunca está no mesmo corpo. Quando o ursinho está no ar, sendo puxado pelo planeta Terra para descer, tem atuando no ursinho o peso para baixo. Ok? Tem uma força-peso no ursinho empurrando ele para baixo. E onde que está a reação dessa força? Se o planeta Terra puxa o ursinho para baixo, o ursinho puxa o planeta para cima. Certo? Então a ação está no ursinho, a reação está no planeta Terra. Então isso é o par ação e reação. Uma vez que o ursinho está em contato com a superfície, então a gente vai ter as duas forças atuando. A força peso que empurra para baixo e a força normal que empurra para cima. Certo? Peso para baixo, normal para cima. Por que esse ursinho ele fica parado? Porque nesse momento a força-peso e a força normal se igualam. Por isso que o ursinho não penetra na Terra. Porque a força normal, a força com que o solo empurra para cima, está sendo igual à força-peso com que a Terra empurra para baixo. Então essas duas forças estando iguais, o corpo está em equilíbrio, ele não vai andar. Mas vamos supor que você quer fazer com que o urso ele ande. Você vai vir aqui e vai empurrar esse ursinho. Vai chegar um momento que você vai empurrar e ele não vai andar. Você vai aumentar a força até ele começar a andar. Deixa, tem que aumentar muita força aqui. Aumentou a força e ele começou a andar. No momento que o urso está andando, eu vou ter a força de atrito cinética, de movimento. E no momento que ele está parado e eu quero colocar ele em movimento, ele não está andando. Eu tenho a força de atrito estática. Então a força de atrito, eu tenho dois tipos. A força de atrito estática e a força de atrito cinética. Quando o corpo está parado, eu começo a empurrar, ele continua parado, tem a força de atrito que está atuando para que ele não movimente, certo? Porque se o ursinho que está parado tem a força peso para baixo, a força normal para cima, são essas duas forças, e eu venho, começo a aplicar uma força para ele andar, se esse ursinho não anda, quer dizer que tem uma força contrária. E essa força contrária é a força de atrito. Tudo bem? Então vamos supor, estou empurrando, tem a força de atrito que impede o movimento. Chega um momento que a força que eu aplico é tão grande que o ursinho começa a movimentar. E no momento que ele começa a movimentar, a força de atrito diminui. E quando ele está em movimento, a gente tem a força de atrito estática. A força de atrito, que quando surge, quando o corpo está em movimento, é sempre menor que a força de atrito quando ele está parado, na iminência de andar. Isso sempre vai ocorrer. E por que a força de atrito ela existe? Porque a superfície do corpo que está em contato com o solo, ambas não são perfeitamente lisas. Elas têm umas rugosidades. Esse brinquedo realmente tem umas rugosidades, ok? Mas tudo, até o seu pé, por mais liso que você ache que ele seja, ele tem uma rugosidade que entra em contato com a rugosidade do solo. Então nesse exemplo, vamos supor, a rugosidade aqui, vou simplificar como se fosse a minha mão e o solo aqui. Elas vão se encaixar, elas vão se penetrar um pouco uma na outra, ok? E isso vai fazer
com que o atrito surja, a força de atrito surja. E o que eu posso fazer para diminuir a força de atrito? Eu posso vir aqui e começar a polir. Eu vou polindo até o ponto que eu vou tirando a rugosidade, até o ponto que vai ficar lisinho. Se ficar muito liso, aí começa a ter já, não tendo mais a força de atrito, aí começa a ter o escorregamento. Uma coisa escorrega quando falta a força de atrito. Então, com base nisso, vamos responder a questão que caiu no Enem, questão 91, no ano de 2019. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas tente deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-los o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da força motriz, força de atrito, força-peso, força de arrasto, força de reação normal. Então vamos ver qual força que o varrer o gelo vai diminuir. Então, começando do princípio, a gente tem a força-peso e a força normal. A força-peso é a força com que o objeto é atraído, não tem como mudar. A força normal é a força com que o solo faz. Então, independente do que os varredores fazem com o gelo sempre vai empurrar com a mesma força. Tem que ser igual à força-peso. Senão, essa pedra de granito ela vai entrar no gelo. Então, a força normal vai ser sempre igual à força-peso. E isso não tem como mudar. O que tem como mudar? No caso, tem como mudar a força de atrito. Por quê? O que é a força de atrito? Por definição, a força de atrito é a multiplicação da força normal vezes um coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito depende da rugosidade do solo. Quanto mais rugoso for o solo, maior o coeficiente de atrito. Quanto menos rugoso for o solo, menor o coeficiente de atrito. Então, o que os jogadores de curling estão fazendo é polindo o gelo, diminuindo a sua rugosidade. E dessa forma ele diminui o coeficiente de atrito. Diminuindo o coeficiente de atrito, diminui a força de atrito. Porque o que faz esse bloquinho parar é a força de atrito. Correto? Então vamos procurar a alternativa que fale sobre isso. A letra A fala força de atrito, força motriz sobre a pedra. Não tem nada a ver. Letra B, força de atrito cinético sobre a pedra. E essa é a alternativa correta. No momento que eles estão polindo o gelo, o coeficiente de atrito diminui. E, consecutivamente, a força de atrito cinético diminui. Por que força de atrito cinético? Porque a pedra está em movimento. Se a pedra está em movimento, é sine de movimento. Vamos ver o restante. Letra C. Vai diminuir a força peso paralela ao movimento da pedra? Nada a ver. Ok? A força peso não tem como diminuir. D. Vai diminuir a força de arrasto do ar? Também não. Eles não vão influenciar no ar que está em torno da pedra de granito. E vai diminuir o módulo da força de reação normal? Também não. Se eles não conseguem modificar a força peso, também não vai conseguir diminuir a força normal. Certo? Porque numa superfície horizontal plana, sempre a força normal é igual à força peso. Se eu não modifico a força peso, eu não modifico a força normal. Correto? Então o que você tem que memorizar? Memorize a equação da força de atrito. A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito que nós representamos pela letra grega μ. Então a força de atrito é igual a μ vezes a normal. Certo?
E é normal, sempre uma superfície plana vai ser igual ao peso. E o coeficiente de atrito vai depender da rugosidade, certo? Então, a aula foi essa. Te vejo na próxima aula. Até mais. Tchau.